Capítulo 22. O presente de Bupo. Uma visão ameaçadora. Assim que eles tiraram o vendaval do elevador, um tremor súbito fez balançar o chão da sala dos ancestrais. Os companheiros cambalearam para trás, arrastando o vendaval com eles quando o chão trincou. O solo cedeu e desmoronou, levando a grande rocha e os caldeirões de ferro para dentro da névoa abaixo deles. "Todo este lugar está desmoronando!" Caramon gritou assustado, segurando seu irmão nos braços. "Corram! Voltem para o templo de Michacal!" Tanis arfou de dor. "Confiando nos deuses outra vez, hã?" Flint disse. Tanis não conseguiu responder. Sturm agarrou o braço de vendaval e começou a levantá-lo, mas o homem das planícies balançou a cabeça e o repeliu. "Meus ferimentos não são graves, eu aguento, deixe-me." Ele continuou caído no chão despedaçado. Tanis deu uma olhada inquisitiva para Sturm. O cavaleiro encolheu os ombros. Ele considerava o suicídio uma atitude nobre e honrada. Os elfos o consideravam uma blasfêmia. O meio-elfo agarrou o cabelo longo e escuro do homem das planícies e puxou sua cabeça para trás de forma que o homem atônito pudesse olhar dentro dos olhos de Tanis. "Vá em frente, deite-se e morra", Tanis disse com os dentes cerrados. "Envergonhe sua líder. Ela pelo menos teve coragem de lutar." Os olhos de Vendaval se desmancharam em lágrimas. Ele pegou o pulso de Tanis e jogou o meio-elfo para longe de si com tanta força que Tanis cambaleou, bateu na parede e resmungou de dor. O homem das planícies ficou em pé e olhou para Tanis com ódio. Depois ele se virou e saiu tropeçando de cabeça baixa pelo corredor que trepidava. Sturm ajudou Tanis a se levantar. O meio-elfo estava tonto de dor. Eles seguiram os outros o mais rápido que podiam. O solo se inclinava descontroladamente. Quando Sturm escorregou, eles bateram contra uma parede. Um sarcófago escorregou para o corredor, derramando seu horrendo conteúdo. Um crânio rolou para perto dos pés de Tanis, assustando o meio-elfo que caiu de joelhos. Ele tinha medo de desmaiar por causa da dor. "Vá!" ele tentou dizer para Sturm, mas não conseguia falar. O cavaleiro o agarrou e, juntos, eles cambalearam pelo corredor engolido pela poeira. Ao pé da escada chamada Caminho dos Mortos, eles encontraram Taslerhoff esperando. "E os outros?" Sturm perguntou ofegante, tossindo por causa da poeira. "Eles já subiram para o templo", Taslerhoff disse. "Caramon disse para eu esperar vocês aqui. Flint disse que o templo é seguro, porque as pedras foram trabalhadas por anões. Raistlin está consciente. Ele também disse que era seguro. Alguma coisa com relação a estarmos seguros na palma da mão de uma deusa. Vendaval está lá. Ele olhou para mim. Eu acho que ele seria capaz de me matar, mas ele subiu as escadas." "Está bem", Tanis disse para interromper a garrulice. "Chega. Coloque-me no chão, Sturm. Eu preciso descansar 1 minuto, senão eu desmaio. Leve Taz, eu os encontrarei lá em cima. Vão logo, droga." Sturm agarrou Taslerhoff pelo colarinho e o arrastou escada acima. Tanis se sentou no chão. O suor esfriava seu corpo. Respirar era uma agonia. De repente, o que sobrava do piso da sala dos ancestrais ruiu, com um grande estrondo. O templo de Michacal trepidava e balançava. Tanis levantou-se cambaleando, depois fez uma pausa por um momento. Ele conseguiu ouvir atrás dele, bem baixinho, o som das águas subindo. O novo mar tinha reivindicado Shaktizaroth. A cidade que antes estava morta, agora estava sendo enterrada. Tanis emergiu lentamente do poço da escada e entrou na sala circular. A subida tinha sido um pesadelo, cada novo passo um milagre. A câmara estava abençoadamente quieta. O som que se ouvia era o respirar pesado dos amigos que tinham chegado até aqui e estavam caídos exaustos. Ele também não conseguiria ir mais adiante. O meio-elfo olhou em volta para ter certeza de que os outros estavam bem. Sturm tinha colocado no chão o pacote contendo os discos e estava encostado em uma parede com os ombros caídos. Raistlin estava deitado em um banco com os olhos fechados. Sua respiração era curta e rápida. Caramon, é claro, estava sentado ao lado dele com um rosto sério de ansiedade. Taslerhoff sentou-se ao pé do pedestal, olhando para o alto. Flint encostou-se às portas, cansado demais para resmungar. "Onde está Vendaval?" Tanis perguntou. Ele viu Caramon e Sturm trocarem olhares, depois abaixarem os olhos. Tanis levantou-se com dificuldade, a raiva superando a dor. Sturm levantou-se e bloqueou seu caminho. "A decisão é dele, Tanis. É o jeito do povo dele, e é o jeito do meu."
Tanis empurrou o cavaleiro para o lado e caminhou na direção das portas duplas. Flint não se mexeu. Saia do meu caminho, o meio-elfo disse. Sua voz tremia. Flint ergueu os olhos. As linhas de sofrimento e aflição gravadas ao longo de 100 anos amenizavam a expressão da testa franzida do anão. Tanis viu nos olhos de Flint a sabedoria acumulada que havia feito com que um infeliz menino meio-elfo meio-humano tivesse uma estranha e duradoura amizade com um anão. Sente-se, rapaz, Flint disse com uma voz gentil, como se ele também se lembrasse das origens deles. Se sua cabeça de elfo não consegue entender, então ouça seu coração humano pelo menos uma vez. Tanis fechou os olhos. As lágrimas queimavam suas pálpebras. Então, ele ouviu um forte grito dentro do templo. Vendaval! Tanis jogou o anão de lado e abriu as enormes portas douradas. Caminhando rapidamente, ignorando a dor, ele abriu o segundo conjunto de portas e entrou na câmara de Mixacal. Mais uma vez, ele sentiu a paz e tranquilidade inundarem seu ser. Mas agora estes sentimentos tinham se adicionado à raiva por aquilo que havia acontecido. Eu não posso acreditar em você, Tanis gritou. Que tipo de deuses são vocês que exigem um sacrifício humano? Vocês são os mesmos deuses que trouxeram um cataclismo sobre os homens. Tudo bem, vocês são poderosos. Agora nos deixem em paz. Nós não precisamos de vocês. O meio-elfo teve um acesso de choro. Em meio às suas lágrimas, ele podia ver que Vendaval estava ajoelhado diante da estátua com a espada na mão. Tanis cambaleou para a frente, na esperança de impedir o ato da autodestruição. Tanis circulou à base da estátua e parou atônito. Por um minuto, ele se recusou a acreditar em seu próprio sentido da visão. Talvez o sofrimento e a dor estivessem pregando peças em sua mente. Ele ergueu os olhos para o rosto lindo e calmo da estátua e estabilizou seus sentidos confusos. Então ele olhou outra vez. Lua Dourada estava lá, deitada, dormindo profundamente, seu peito subindo e descendo com o ritmo de sua tranquila respiração. O cabelo prateado dourado dela tinha se soltado da trança e sido soprado para o rosto dela pela brisa gentil que enchia a câmara com a fragrância da primavera. O cajado era mais uma vez parte da estátua de mármore, mas Tanis viu que Lua Dourada tinha em sua garganta o colar que antes adornava a estátua. Agora eu sou uma clériga de verdade, Lua Dourada disse suavemente. Eu sou uma discípula de Mixacal e, apesar de ainda ter muito que aprender, eu tenho o poder da minha fé. Acima de tudo, eu sou uma curandeira. Eu trago o dom da cura de volta para a terra. Esticando a mão, Lua Dourada tocou Tanis na testa, murmurando uma prece para Mixacal. O meio-elfo sentiu paz e força fluírem através de seu corpo, limpando seu espírito e curando seus ferimentos. Agora nós temos uma clériga, Flint disse, e isso será muito útil. Mas pelo que nós ouvimos, esse Lorde Verminard também é um clérigo, e ele é poderoso. Pode ser que nós tenhamos encontrado os antigos deuses do bem, mas ele encontrou os antigos deuses do mal muito antes. Eu não vejo como esses discos vão ser de muita ajuda contra as hordas de dragões. Você tem razão, Lua Dourada disse suavemente. Eu não sou uma guerreira, sou uma curandeira, e não tenho o poder de unir o povo de nosso mundo para lutar contra esse mal e restaurar o equilíbrio. Meu dever é encontrar a pessoa que tem a força e a sabedoria para essa tarefa. Eu devo entregar os discos de Mixacal para essa pessoa. Os companheiros ficaram em silêncio durante um bom tempo. Depois... Nós temos que sair daqui, Tanis. Raistlin sibilou das sombras do templo onde estava, olhando para o pátio. Ouçam. Cornetas. Todos eles podiam ouvir o orneio estridente de muitos clarins, trazidas pelo vento norte. Os exércitos, Tanis disse suavemente. A guerra começou. Os companheiros saíram de Chaktzarot durante o crepúsculo. Eles viajaram para o oeste, na direção das montanhas. O ar estava frio e penetrante como o ar do começo do inverno. Folhas mortas, sopradas pelos ventos frios, passavam voando próximo a seus rostos. Eles decidiram caminhar na direção de Solace, planejando comprar suprimentos e coletar todas as informações que conseguissem, antes de decidirem para onde seguir em busca de um líder. Tanis era capaz de antever discussões nesse sentido. Sturm já estava falando de Solâmia. Lua Dourada mencionou Raven, enquanto o próprio Tanis estava pensando que os discos de Mixacal estariam mais seguros no reino élfico.
Eles viajaram até bem tarde da noite discutindo planos vagos. Eles não viram nenhum dragoniano e supuseram que aqueles que tinham escapado de Shakti-Zarot tinham viajado para o norte para se reunirem aos exércitos de Lord Verminard, alto mestre do dragão. A lua prateada nasceu, depois a vermelha. Os companheiros haviam chegado a um ponto elevado. O som dos clarins fez com que eles passassem do ponto de exaustão. Depois de um jantar melancólico, durante o qual não ousaram acender uma fogueira, eles montaram a guarda e depois adormeceram. Raistlin acordou naquele horário cinza antes do amanhecer. Ele tinha ouvido alguma coisa. Será que ele tinha sonhado? Não. Lá estava ele de novo. O som de alguém chorando. Lua dourada. O mago pensou irritado e começou a se deitar de novo. Então ele viu Buppo, encolhida como uma bola de sofrimento, debulhando sem lágrimas, enrolada em um cobertor. Raistlin olhou em volta. Os outros estavam dormindo, com exceção de Flint, que estava montando guarda do outro lado do acampamento. Aparentemente, o anão não tinha ouvido nada e ele não estava olhando na direção de Raistlin. O mago levantou-se e caminhou suavemente até ela. Depois de se ajoelhar ao lado da Ananda Ravina, ele colocou a mão no ombro dela. O que foi, pequenina? Buppo rolou no chão até ficar de frente para ele. Seus olhos estavam vermelhos e seu nariz inchado. Lágrimas rolavam pelo seu rosto sujo. Ela fungou e limpou o nariz com a mão. Eu não querer deixar você, querer ir com você. Ela disse com a voz entrecortada. Mas eu sentir falta meu povo. Chorando, ela escondeu o rosto em suas próprias mãos. Um olhar de carinho infinito surgiu no rosto de Raistlin. Um olhar que ninguém no seu mundo iria ver. Ele esticou a mão e alisou os cabelos grossos de Buppo, sabendo como é se sentir fraco e inadequado, objeto de pena e escárnio. Buppo, ele disse, você tem sido uma amiga boa e verdadeira para mim. Você salvou minha vida e a vida daqueles a quem eu amo. Agora você fará mais uma coisa para mim, pequenina. Volte. Eu terei de viajar por estradas que serão escuras e perigosas antes do fim da minha jornada. Eu não posso lhe pedir para vir comigo. Buppo levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam. Então ela ficou séria. Mas você ser infeliz sem eu. Não, Raistlin disse sorrindo. Minha felicidade será saber que você está segura, junto de seu povo. Você tem certeza? Buppo perguntou ansiosamente. Eu tenho, Raistlin respondeu. Então eu vou. Buppo ficou em pé. Mas primeiro, você pega presente. Ela começou a remexer dentro de sua bolsa. Não, pequenina. Raistlin começou a dizer, lembrando-se do lagarto morto. Isso não é necessário. As palavras ficaram presas em sua garganta quando ele viu Buppo tirar um livro de sua sacola. Ele ficou pasmo, vendo a luz pálida da manhã fria iluminar runas prateadas em uma capa de couro azul como a noite. Raistlin esticou a mão tremendo. O Grimório de Fistandântilos. Ele suspirou. Você gosta? Buppo disse timidamente. Sim, pequenina. Raistlin pegou o precioso objeto em suas mãos e o segurou carinhosamente, acariciando o couro. Onde... Eu pegar dragão. Buppo disse. Quando luz azul brilhar. Eu feliz você gostar. Agora eu ir. Encontrar Alto Buppo e Trolles Boles 1, o grande. Ela pendurou a bolsa no ombro, depois ela parou e se virou. Aquela tosse? Você certo não quer cura lagarto? Não, obrigado, pequenina, Raistlin disse, levantando-se. Buppo olhou para ele com tristeza. Depois, com grande audácia, ela segurou a mão dele na dela e a beijou. Ela se virou com a cabeça baixa, soluçando desconsolada. Raistlin deu um passo à frente. Ele colocou a mão na cabeça dela. Se é que eu tenho algum poder, ó grandioso, ele disse para si mesmo, poder que ainda não me tenha sido revelado, permita que esta pequenina viva sua vida com segurança e felicidade. Adeus, Buppo, ele disse suavemente. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Depois virou-se e correu tão rápido quanto seus sapatos folgados lhe permitiam. O que foi tudo aquilo? Flint perguntou enquanto caminhava pesadamente vindo do outro lado do acampamento. Ah, ele completou vendo Buppo correndo. Então você se livrou de sua Ananda Ravina de estimação. Raistlin não respondeu. Limitou-se simplesmente a olhar para Flint com uma malevolência que fez o anão estremecer e se afastar a passos largos. O mago segurou o livro de magias em suas mãos, admirando-o.
Ele estava ansioso para abri-lo e deleitar-se com seus tesouros, mas sabia que havia longas semanas de estudos à sua frente antes mesmo dele ser capaz de ler as novas magias, quanto mais aprendê-las. E com as mágicas viria mais poder. Ele suspirou extasiado e apertou o livro contra seu peito delicado. Depois enfiou o livro em sua mochila junto com seu próprio grimório. Os outros iam acordar em breve. Deixe-os imaginar como ele havia conseguido o livro. Hastings levantou-se, olhando para o oeste, para sua terra natal, onde o céu estava clareando com o sol da manhã. De repente, ele ficou tenso. Então, largando a mochila, ele atravessou o acampamento correndo e ajoelhou-se ao lado do meio-elfo. Tanis! Hastings sibilou. Acorde! Tanis acordou e pegou a adaga. O quê? Hastings apontou para o oeste. Tanis piscou, tentando focar os olhos. A vista do topo da montanha onde eles estavam acampados era magnífica. Dali se podia ver as árvores altas darem lugar às planícies gramadas. E para além das planícies, zigue-zagueando em direção ao céu... Não! Tanis engasgou. Ele segurou o mago. Não pode ser! Sim, Hastings sussurrou. Solace está em chamas.